enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Hoje, dia 13, primeiro dia pós-Páscoa, segunda-feira, que você tenha uma Santa Páscoa e que hoje, nessa segunda-feira, a luz de Cristo ressuscitado ilumine teu dia. Alguns dias sem fazer reflexão pelo canal, porque, como nós havíamos combinado, nós estávamos celebrando a nossa Semana Santa e o Tríduo Pascal, a semana mais importante entre tantas semanas para nós cristãos católicos. E por isso eu não podia deixar de fazer minha homilia na hora da missa. Isso significava que, como eu postaria a missa, já que estamos passando por esse período de pandemia, a reflexão ficou para a hora da missa, obviamente. Mas isso não significa dizer que o padre abandonou o canal. De jeito nenhum. Vocês podem ter percebido que outras coisas nós postamos também no nosso canal. Passada a Páscoa, enfim, retomemos as reflexões diárias. E se você gostou do canal, se você entrou por acaso, passou no canal, orientado por alguém, compartilhado por alguém, se você gostou, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, faça com que a mensagem do Cristo ressuscitado chegue a todos os confins da terra. Pois bem, hoje então, segunda-feira, dia 13 de abril, vamos juntos fazer a reflexão da Palavra de Deus. Essa semana toda faremos a reflexão. Iniciando então a nossa reflexão oficial, tirada da liturgia do dia de hoje, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 8 a 15. Obviamente vocês vão perceber que esse período da Páscoa, sempre nós teremos a mensagem do Cristo ressuscitado. Serão 50 dias que o Cristo, em sua ação total pela vida, em favor da vida, estará conosco. Quando não ressuscitado, as suas ações entre nós que trouxeram vida a outras pessoas. Também um fato interessante para quem gosta de refletir também a primeira leitura, durante esse período que nós chamamos de período pascal, a primeira leitura sempre será do Novo Testamento, nunca será do Antigo Testamento, vivenciando assim aquilo que a primeira etapa na história da igreja, logo após a ressurreição de Jesus, os primeiros atos da igreja nascente com os seus apóstolos. Vamos então à leitura da palavra e depois à reflexão, breve reflexão, porque a liturgia destes 50 dias, desse tempo da Páscoa, sempre nos dirá uma única palavra. Sempre voltaremos ao dia de ontem, ao domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Vamos então à leitura do texto. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma em dinheiro aos soldados, dizendo-lhes:
Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é interessante, eu li do computador hoje, porque a Bíblia não está aqui. Essa semana foi uma doideira, né? Semana toda a gente trabalhando muito, graças a Deus, apesar do isolamento. Então eu falei, vamos rapidinho, a gente faz rapidinho com o computador mesmo. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, ontem na minha homilia da ressurreição, eu dizia, já me adiantando sobre esse texto que nós acabamos de ouvir. É interessante que, como o evangelista Mateus, ele trata a ressurreição com um requinte literário, com uma sutileza muito grande nos detalhes, que justamente provam a ressurreição de Jesus, contrária a isso que nós acabamos de ouvir, instigados pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus. Eu dizia assim, Mateus narrava ontem que as mulheres chegaram ao túmulo e o anjo disse a elas que Jesus não estava ali, que ressuscitou. As mulheres então correm para Pedro e João para dizer, as mulheres não, Maria Madalena, correm para Pedro e João para dizer o que tinha acontecido. Esses então vão ao túmulo para verificar a história de Madalena. Quando chegam ao túmulo, encontram os lençóis soltos e um detalhe importantíssimo: o pano que estava à cabeça de Jesus estava dobrado, enrolado, como que organizado. Esse é um pormenor extremamente importante, pois o ladrão, quando chega e arromba e rouba, o ladrão, queridos irmãos e irmãs, ele não deixa nada organizado, porque ele tem que fazer tudo às pressas, porque vai que chega alguém e o pega na boca da botija, como nós dizemos. O ladrão, ele não tem esse cuidado de deixar nada enrolado, nada organizado, nada arrumado. Significa dizer que de fato Jesus havia ressuscitado, e essa história, esse boato esparramado entre os judeus, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, foi contestado nesse pequeno detalhe, mas é preciso estar atentos. Aliás, a ressurreição de Jesus, e para aqueles que acreditam na ressurreição, é necessário que sempre estejamos atentos aos detalhes, às sutilezas de Deus, que mostram que de fato Ele está vivo. Ontem, numa conversa informal, aqui na minha casa, na hora do café da manhã, nós estávamos em 4 pessoas, porque nós expusemos o Santíssimo e viemos tomar um café. Uma das pessoas disse o seguinte: como ainda, com tantos detalhes, com tantos sinais, ainda assim as pessoas não acreditavam. De fato, é necessário estar atentos aos sinais, às sutilezas de Deus, para de fato acreditar na ressurreição de Cristo. Por isso, esse período pascal, ele vai nos recordar desses pequenos sinais, dessas pequenas delicadezas de Deus, dessas pequenas sutilezas que envolvem a ressurreição de Jesus e que envolvem a pessoa de Jesus,
para que nós creiamos de fato que Ele era o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou. Coisa que muitas vezes nós não ficamos atentos, nós não temos muito a facilidade e talvez a atenção de perceber os detalhes. Um dos detalhes também que o texto nos narra é que as mulheres se ajoelham aos pés de Jesus, como querendo tocar nos pés de Jesus, como querendo, num gesto, debruçar-se em Jesus, aos pés de Jesus. Esse gesto diz que as mulheres reconheceram de fato que Jesus era Deus, porque debruçar-se significa, abaixar-se significa, eu creio que tu és o Senhor. Este é outro detalhe importante. E um terceiro detalhe do evangelho de hoje vem da própria boca de Jesus. Falem para os meus amigos, falem para os meus discípulos. Na verdade, ele não usa a palavra discípulo, ele diz a palavra meus irmãos. Ides anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. O que era a Galileia? É importante nós sabermos isso, que a Galileia é o local dos pagãos. A Galileia era o local mais esquecido por Deus no tempo de Jesus. Eu já disse isso numa homilia e repito. E por que então Jesus quer que disse que vai se encontrar com seus irmãos, não mais os seus discípulos, não mais os seus amigos, seus irmãos. Vai se encontrar com seus irmãos na Galileia, porque Ele quer que nós o reconheçamos, o encontremos naquele que sofre, naquele que é necessitado, naquele que é excluído, naquele que é marginalizado, no pobre. Assim, queridos irmãos e irmãs, encontrar Jesus eucarístico, encontrar Jesus ressuscitado, encontrar Jesus palavra, encontrar Jesus, o Filho de Deus, no simples, no pobre, no excluído, no sofrido, no marginalizado, naquele que está à parte. Que nós possamos então, de fato, ver que Jesus ressuscitou, sentir a presença do ressuscitado, especialmente no mais pobre. Existe um canto muito bonito, cantado pelos vicentinos. Acredito que agora, enquanto eu falava, muitos de vocês que fazem parte desse grupo dos vicentinos recordou-se desse canto. O canto é assim, vou cantar só o refrãozinho, vocês vão lembrar. Entre nós estás e não o conhecemos, entre nós estás e nós o desprezamos, entre nós estás e não o conhecemos, entre nós estás e nós o desprezamos. Não desprezemos Jesus ressuscitado. Ele vem ao nosso encontro no dia a dia. Ainda mais nesse período de pandemia, que estamos impossibilitados de receber a Eucaristia. Comunguemos da presença de Cristo na palavra, comunguemos da presença de Cristo no irmão, comunguemos da presença de Cristo no pobre. Pois lá na Galileia dos pagãos, no local onde ninguém quer ir, é que Ele nos espera. Um beijo, fique com Deus, uma Santa Páscoa a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.